Ok. Só deixa eu colocar a tua tela aqui. Pode continuar. A minha tela está aparecendo? Está sim. Legal. Eu vou voltar então nesse slide aqui. E não sei se o pessoal já está aí, já todo mundo está ouvindo. Desculpem aqui, pessoal, pelo ocorrido, mas eu vou voltar um pouquinho a apresentação para continuar a nossa linha de raciocínio aqui. Qualquer coisa, vocês me avisem aí, tá? Bom, então, como eu estava explicando para vocês, a captura de realidade, ela veio, então, para poder pegar todas as informações, trazer esse mundo real, esse canteiro de obra, esse local do interesse que a gente precisa medir, para trazer isso para uma plataforma digital, para um mundo digital, né? Que seria o nosso computador, no escritório, para que a gente possa trabalhar em cima dessas informações e gerar todos os tipos de produto, de análise que for necessário, sem a perda da informação, né? Então, quando a gente utiliza a captura de realidade, a gente mede tudo o que tem para ser medido de uma única vez, eliminando o retrabalho, eliminando a informação que você esqueceu de medir, ou a informação que você não imaginava que você fosse precisar, mas que na hora que você está ali tratando as informações, você, puxa, se eu tivesse aquela medida, eu conseguia tal informação. Com a captura de realidade, você pegou todas as informações de uma única vez e você não precisa ter esse retrabalho de ficar indo novamente no local, além da eliminação de erros, né? De você anotar uma informação errada, ou de você ficar em dúvida se aquilo que você mediu realmente era aquele local, aquele cantinho. E a nuvem de pontos, né? A captura da realidade, o laser scanner, ele traz um material, né? Um veículo de informação que você consegue consultar qualquer informação a qualquer momento, tá? Então, como a gente acabou de falar, o meu mundo digital, o meu mundo real, ele vira uma plataforma digital que nós chamamos de gêmeo digital, né? Então, a gente tenta criar esse mundo real digitalmente, através de modelos, né? Através de maquetes eletrônicas, a gente alimenta com o máximo de informações possíveis para que a gente possa representar essa realidade. E a captura da realidade, ela tem um fluxo de trabalho que contém vários passos, né? Então, nós temos ali algumas etapas a serem seguidas. E a gente vai comentar algumas delas e também falar sobre a questão do mercado em cada uma dessas etapas. Então, a gente trabalha desde a parte da captura da informação, né? Que seria os coletores de dados, que seriam realmente os equipamentos, né? Os sensores que vão fazer a captura da informação, a transferência dessa informação para uma plataforma de processamento, aonde eu vou pegar e transformar esse dado bruto num dado real, um dado que eu possa visualizar e manipular. Essa visualização eu vou gerar análise em cima disso, né? Vou utilizar inteligências, softwares, vou utilizar a conexão dessa nuvem com outras informações, de outros sensores, de outros projetos, enfim, e gerar, então, produtos com isso, onde vão me auxiliar a tomar minha decisão do que eu preciso fazer após essa medição e tomar minha atitude final, que seria a minha atividade física. Se eu vou construir, se eu vou corrigir, se eu vou fazer uma manutenção, se eu vou fazer um monitoramento, se eu vou redesenhar, né? Se eu vou reprojetar. E assim eu vou criando esse ciclo, tá? E muitos clientes, né, quando contratam os nossos serviços de captura de realidade, ou até mesmo os nossos profissionais, se perguntam, né? A gente já não captura a realidade? A gente já não faz isso? A gente já não pega com a estação total? A gente já não mede com o GPS? A gente já não tem hoje o 3D e etc.? De certa forma, sim, né? A gente captura, toda captura de informação é uma captura de realidade. Só que a gente faz isso de forma analógica ou de forma digital. E a proposta da captura de realidade agora é fazer isso com laser, com um escaneamento mesmo, para poder sair desse método tradicional. Então, ao invés de eu pegar ponto discreto para representar a minha realidade, né, com falta de informação,
com revisita, às vezes eu esqueço, como eu falei ali, eu tenho que voltar lá e medir. Eu não tenho confiança, porque às vezes é um croquis que não foi nem eu que fiz, né? Então eu estou lá modelando alguma coisa, eu estou projetando uma coisa que outra pessoa mediu, ou até mesmo eu, né? Será que eu peguei aquele cantinho, realmente era aquele local? Enfim, a precisão ela é centimétrica, o processo ele é demorado e trabalhoso, né? Às vezes é centímetro, às vezes é milimétrico. O nível de detalhe é baixo e a informação é muito generalizada. E com a captura da realidade, a gente sai desse modelo genérico de representação e passa a ter um modelo mais realista, que leva em consideração os mínimos detalhes. Por exemplo, quando eu faço a medição de uma pilha, para calcular o volume, quando eu uso a topografia tradicional, eu pego alguns pontos que vão realmente representar aquele terreno para que eu possa estimar aquele volume. Com laser scan, ele vai levar em consideração até o sulco do pneu do caminhão em cima daquela pilha. Ele vai levar em consideração cada pedaço de rocha que está ali, né? Só por exemplo, uma pilha de minério, alguma coisa assim. Então, eu tenho um alto nível de detalhes. Eu tenho uma precisão tão real, eu tenho uma representação tão realista que isso me traz uma precisão maior, uma confiança nessa informação, porque eu estou vendo aquilo que eu estou medindo, eu estou entendendo, né? Então, ali, por exemplo, nesse modelo topográfico, às vezes, se tiver um buraco, eu não estou enxergando se eu não medir esse buraco. O laser scan, ele mede toda a superfície, ele consegue representar, né? Economia de tempo, porque é muito rápido de escanear, né? Diferente de pegar pontos discretos, então eu sou mais produtivo. E eu passo do 2D para o 3D. Eu começo a trabalhar já no 3D. E a captura da realidade, a ideia dela não é trazer do 2D e fazer o 3D. É ir para o 3D e se eu precisar do 2D, ele vem automaticamente, tá? E isso fez com que esse avanço da captura de realidade, a gente ajustou a forma de trabalhar. Então, antes, o que acontecia? A gente levava muito tempo para capturar lugares pequenos. Então, eu no meu tempo lá, levava quase um dia inteiro e eu pegava pouca informação, né? Hoje, com a captura de realidade, eu consigo pegar a maior quantidade de informação, muita informação, no menor tempo possível. E com a maior qualidade possível também, né? Então, a gente virou esse jogo. E captura de realidade, então, são esses sensores. Nós temos uma vasta gama de sensores. Eu vou mostrar para vocês que a gente tem muitas opções de captura de realidade que se aplicam ao dia a dia dos profissionais de forma diferente. E a ideia, então, é eles capturarem essa informação para que a gente consiga trabalhar nelas. Então, nós vamos falar de equipamentos de escaneamento a laser terrestre, equipamentos de escaneamento cinemáticos, móveis, né, aéreos, que vão gerar nuvem de pontos, imagens e informações de outros sensores, né? Porque eu posso embarcar uma câmera termal, eu posso embarcar um sensor de poluição, um sensor que venha complementar e enriquecer a informação. E a ideia é eu misturar todas essas informações, né? Eu conseguir utilizar isso de forma integrada para que o meu modelo fique cada vez mais rico e, através disso, eu tenha produtos e consiga oferecer diversas análises e diversas outras questões aí para os nossos clientes, né? Bom, e a captura da realidade, ela me traz 4 principais benefícios, né? O valor de você utilizar uma metodologia, né, de captura de realidade. A primeira delas é a economia, né? Você vai ganhar mais dinheiro, você vai economizar mais tempo, você vai conseguir agregar mais valor ao produto que você está oferecendo e você vai conseguir fazer mais coisas com menos tempo, atender mais projetos em menos tempo. Então, você vai colocar mais dinheiro no bolso. Você vai conseguir entregar os seus projetos dentro do prazo, sem atrasos, né? Vai conseguir, como eu falei, economizar esse tempo. Você vai conseguir estar dentro das especificações técnicas, ou seja, entregar algo com mais precisão, de uma forma que você tenha o maior controle. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, o escaneamento lá de uma planta industrial, eu consigo acompanhar todas as peças, eu consigo entender toda a dinâmica, então eu consigo ser mais assertivo. Mas o valor principal hoje da captura da realidade são os alertas, porque é uma técnica tão rápida,
O processo está tão evoluído que eu consigo ir hoje escanear, confrontar com o modelo e pegar o erro antes dele acontecer, ou pegar esse erro ainda em tempo de corrigir sem passar para a próxima etapa. Então, com o scanner, eu consigo acompanhar todas as etapas do processo e comparar dia a dia, né? Fazer um diário da obra, um diário do mapeamento, da mineração, seja aquilo que eu estiver acompanhando, dia a dia, semana a semana, mês a mês, conforme for a dinâmica do processo, identificar esses gaps. Opa, peraí, esse pilar era para ter sido construído aqui, ele está deslocado tanto. Então, você já consegue, antes de passar para a etapa seguinte, corrigir ou atualizar esse modelo. Estou construindo um prédio, alguém deslocou o pilar, continuou a obra, a documentação, o pilar está no lugar errado. Depois, quando alguém for projetar uma reforma, alguma coisa, considera o pilar nessa posição. E aí, na hora que for fazer realmente a execução da obra, falar, ué, peraí, deu errado. Por quê? Porque existia um deslocamento que aconteceu no mundo real, mas na documentação estava deslocado e não deu tempo de corrigir. Então, eu pego esses gaps e isso é muito importante, isso traz muito valor para quem está consumindo esse material, tá? E hoje, quem está puxando esse mercado de captura de realidade, quem realmente está fazendo borbulhar e aumentar as oportunidades disso, é o mercado da construção civil, né? O mercado aí de construction, que a gente chama, através do BIM, né? BIM é uma técnica, né? Uma metodologia, não é um software, não é um equipamento, não é nada, é uma metodologia onde eu consigo fazer uma visão holística, eu consigo criar um gerenciamento de todas as informações de um processo construtivo. Então, desde o seu projeto, desde lá do seu terreno, quando não tinha nada, só tinha árvore ou grama ou mato, eu consigo acompanhar cada coisa que aconteceu dentro do seu tempo, e nesse modelo eu consigo colocar informações inteligentes. Eu consigo colocar tanto informações dimensionais das medições que a gente faz com o scanner, com a estação total, com o GNSS, com todos os materiais, né, de geotecnologia, mas eu consigo inserir também o quê? Todas as informações de todos os materiais, tanto na parte da fundação, quanto na parte hidráulica, na parte elétrica, na parte civil. Eu consigo dizer quantas tomadas tem, de qual modelo tem, quanto que ela custou, quanto tempo levou para instalar. E aí eu consigo gerenciar o espaço, né? Consigo ter a dimensão, consigo ter a informação qualitativa, quantitativa, o tempo, e eu consigo, com isso, gerenciar todo o processo. E eu consigo também acompanhar, com a parte de captura de realidade, todos os processos do BIM, todas as etapas, né? Então, desde o projeto até a construção, o acompanhamento, né? O dia a dia dessa construção, a dinâmica dela, e depois toda a manutenção para manter esse processo. E se ele vier a ser atualizado também, e assim por diante. Então, a captura de realidade, ela não morre, ela é um ciclo completo em todo o processo. E hoje, no Brasil, existe um movimento, já existe uma normativa que todo e qualquer processo licitatório, por exemplo, né, qualquer obra que o governo for fazer, eles já estão solicitando, existe uma data para que todo e qualquer edital cumpra esse tipo de exigência, que tem que ter o modelo BIM, eles têm que aplicar a tecnologia BIM. E dentro da tecnologia BIM, o que tem lá dentro? Nuvem de pontos, né? Escaneamento a laser. E isso, então, tem puxado uma demanda. Se vocês abrirem aí editais do MEC para atualização das escolas, amplificação, retrofit, tá dizendo lá escaneamento a laser. Se você pegar Prefeitura de São Paulo para revitalização dos viadutos, tá lá processo BIM, lá dentro tem nuvem de pontos. Então, isso está trazendo para nós um mar de oportunidades, pessoal, mas é um mar mesmo, é muita coisa. Falando um pouquinho desse processo de BIM, só para que vocês entendam como que o laser scan, como que a captura de realidade ela entra nesse processo. Então, assim, existe o canteiro de obra lá, né? Então, a primeira medição, não tem nada naquele local, eu vou lá e faço o escaneamento. Pego o meu equipamento, capturo o mundo real. Capturei o mundo real, o que vai acontecer?
eu vou trazer ele para dentro do escritório e eu vou modelar o que eu vou construir, né? Então, vou fazer lá a terraplanagem, vou fazer todo o processo, depois eu vou construir o modelo do que eu vou construir. Desse modelo que eu vou construir, eu vou fazer a execução dele lá no canteiro de obra. E conforme eu for fazendo essa execução, eu vou acompanhando com captura de realidade, eu vou medindo e volto com essa informação para o escritório. E aí eu vou pegar o que eu projetei com aquilo que eu executei, vou comparar a nuvem com o modelo, né? O modelo é o que eu criei e a nuvem de pontos é o que eu executei. E aí eu vou conseguir identificar se eu construí certo ou se eu construí errado. E o que eu construí errado, eu vou ter duas decisões. Ou eu atualizo o modelo para que essa documentação fique idêntica àquilo que eu executei, ou eu vou corrigir. Eu vou lá no canteiro, mando quebrar, mando refazer, enfim, vejo o que é melhor. E aí depois, obviamente, que eu corrigi, eu escaneio de novo e volto e vou fazendo esse ciclo até essa obra terminar. E eu vou registrando isso tempo a tempo. E em qualquer momento dessa obra, eu posso voltar lá no começo, porque como a nuvem ela é um retrato da realidade, eu posso escolher a data do dia tal para saber como que era mesmo aquela estrutura hidráulica antes de eu fazer a concretagem. Eu vou lá na nuvem, no modelo, olho e falo, legal, consigo consultar. Então, eu crio um histórico. E a outra questão é a indústria 4.0. Né? Então, a gente estava falando do processo construtivo, mas a indústria também está passando por uma evolução bastante significativa. E a gente está na indústria 4.0, já estamos quase na 5 já, né? Na verdade, já estamos na 5, mas aqui no Brasil a gente ainda está concretizando a 4. Que seria assim, a indústria, ela passou pelo processo de mecanização, né? Depois a gente foi para a produção em grande escala, a gente foi para automatização e robotização, e agora a gente está fazendo a conexão de tudo. Eu estou fazendo sistemas cibernéticos, eu estou colocando tudo isso integrado numa rede com inteligência artificial, onde eu consigo que tudo nessa indústria se converse. Então, eu consigo gerenciar da mesma forma que eu gerenciei lá a minha construção, né, o meu processo construtivo com BIM, eu consigo fazer a mesma coisa na indústria 4.0. Então, eu do escritório consigo saber qual é a máquina que está parada, né? Eu do meu escritório lá da minha casa, eu consigo saber quem abriu ou fechou a porta, quem parou ou não o processo. Então, o escaneamento também faz parte desse processo da indústria. Ele também alimenta essas informações. Todas as plantas industriais da Petrobras, da Braskem, por exemplo, e da Vale, estão passando por processo de digitalização. Todas, exatamente para que a gente possa ter um modelo real, a gente possa saber exatamente como está construído, conectar tudo isso, entender esse layout da melhor forma possível e assim você conseguir gerenciar de uma forma assertiva e real, tá? Bom, agora a gente falou do que é o conceito da captura de realidade, mas vamos entrar um pouco na questão técnica do que é o LiDAR, né? Eu vou falar rapidamente, apenas para contextualizar os próximos passos, mas o LiDAR nada mais é do que é um equipamento que ele vai fazer uma medição através de um feixe de laser, um pulso de luz, né? Então, o equipamento vai disparar um feixe de medição, vai até o objeto, bateu naquele objeto, ele retorna, o equipamento registra, tá? Essa luz, ela viajou até essa superfície e voltou. E o equipamento, ele vai armazenar informações de distância, o tempo que esse laser foi e voltou e os ângulos que ele se deslocou, né? Porque ele faz uma medição, depois ele gira, faz outra, ele gira horizontalmente e verticalmente, e com todas essas informações, o que ele calcula para cada ponto que esse feixe mediu? A coordenada XYZ, ou seja, a topografia, né? Então, o equipamento, ele fez lá os cálculos dele, só que num tempo muito rápido, num tempo que a gente não consegue perceber esse laser viajando nesse espaço, tá? Então, a nuvem de pontos nada mais é do que um monte de pontinho, literalmente medidos por um feixe de luz com coordenada XYZ. Então, essa nuvem, ela é vazada, ela não é uma superfície fechada, não é um modelo, eu não tenho ali uma geometria, eu tenho só um monte de pontinhos. Só que todos esses pontinhos eu consigo medir.
eu consigo pegar de um pontinho até outro e tirar qualquer medição. E essa nuvem, ela tem tanto ponto, ela representa tanto essa superfície que eu tenho a realidade. Como o equipamento bate foto também, e a foto ela está integrada no centro do equipamento e ela consegue sobrepor a nuvem de pontos, eu trago a informação da coordenada do ponto em cima da imagem e capturo cada pixel dessa imagem. Eu vou interpolar o pontinho e vou capturar o RGB dessa foto. E aí eu tenho a nuvem de pontos colorida. Então, eu tenho uma nuvem que representa a realidade não só nas suas dimensões, mas como também nas suas cores, nas suas características, no seu estado de conservação, e consigo também identificar qualquer tipo de objeto em cima dessa superfície, tá? Bom, e aí salva as precisões, cada equipamento tem sua precisão, cada equipamento tem a sua velocidade e assim por diante, mas a técnica é essa, tá? Quando a gente fala de nuvem de pontos, então, essa nuvem, ela também, essa técnica, né, de captura de utilidade, ela tem alguns desafios a serem seguidos, a serem vencidos, né? Primeiro deles, a nuvem de pontos, eu tenho que aferir a qualidade dela, como eu faço com a minha poligonal, né? Quando eu meço uma poligonal, eu tenho que fazer o fechamento, etc. A nuvem de pontos também. Eu preciso entender se o que eu medi tem a qualidade para que eu possa confiar nessa informação. Mas diferente da topografia, que eu não tenho distribuição de erros, né? Eu não tenho a poligonal fechada. O que eu preciso? Fazer o controle de qualidade utilizando a topografia. Então, nunca eu posso dizer que um laser scan substitui um trabalho de topografia, ou que ele dispense o uso da topografia, tá? É uma técnica complementar. A estação total vai levar a informação, vai levar o posicionamento e a precisão. E o laser scan vai fazer o quê? Nível de detalhes, coleta de informação. Então, as duas técnicas associadas, eu tenho a maior qualidade de detalhes com a qualidade topográfica. Então, eu preciso, sim, numa nuvem de pontos, tá? Num processo de coleta com laser scan, principalmente se ele for muito grande, ter controle topográfico para manter a rigidez geométrica dessa nuvem. Laser scan também, limitação, áreas com água, áreas escuras, áreas brilhantes, translúcidas, cromadas, porque como é feixe de luz, a característica do objeto e a cor ajudam ou dificultam a reflectância desse ponto de volta para o scanner. Por exemplo, naquela imagem ali amarela com verde, isso aí é uma mineradora. E no meio tem uma lagoa. Tem um lago ali de rejeito, né? De água ali que escorre do processo. Então, aonde tem água, ele não mede, porque a água absorve o feixe, não devolve ele para o equipamento. Então, eu tenho que usar técnicas complementares para pegar esse tipo de informação, tá? E um outro desafio quando eu trabalho com nuvem de pontos é o quê? São arquivos pesados. Então, quem tem laser scan tem que pensar que precisa de uma máquina compatível, espaço de armazenamento, precisa de tempo, né? Não é rapidinho que se importa uma nuvem. Então, tem todo um processo que eu preciso cuidar também para associar o uso da nuvem de pontos, tá? Eu me adiantei falando da topografia, mas aqui está um exemplo, então, né? Toda nuvem de pontos, a gente coloca alvos. Esses alvos são coletados as informações com as estações totais que passaram por processo de poligonal fechada, enquadrada, ou seja, qual for o escopo ali do trabalho. Esses pontos vão servir tanto para georreferenciar a nuvem, porque a nuvem ela não é georreferenciada. O laser scan, ele considera o centro dele como 00, e aí quando esses alvos aparecem na nuvem, eu insiro as coordenadas que eu peguei com a estação total, aí essa nuvem de pontos vai se posicionar. Então, serve tanto para referenciar essa nuvem, como também para fazer esse controle matemático, né? Essa rigidez matemática. Porque eu estou pegando uma técnica muito mais precisa e distribuindo isso na nuvem, então é como se eu estivesse parafusando ali cada uma delas, né? Trazendo ela para a sua precisão, evitando drifts, torções, deslocamentos, etc, tá? Então, a topografia, ela sempre está presente. Aqui é um exemplo.
Quando eu tenho uma nuvem e outra nuvem e eu não tenho rigidez geométrica, eu posso fazer com que as coisas não encaixem. E se eu for levando isso ao longo, né, do meu escaneamento, chegar lá um tanque, por exemplo, que era para estar nessa posição, está deslocado. E aí eu tenho um monte de problemas, tá? Bom, captura de realidade, então, quais são os principais mercados? Principal mercado de laser scanning, e quem trouxe isso para o Brasil, e quem fez com que realmente a captura de realidade crescesse foi o mercado de petróleo e gás. Então, a Petrobras foi a primeira empresa a utilizar escaneamento realmente em processos de licitação e contratação. E hoje ela tem os seus scanners e ela tem uma rede de prestadores de serviços gigante, e cada dia mais serviços aparecem para a Petrobras, tá? Então, petróleo e gás lidera. Depois, a indústria, né, com as suas manufaturas e todas as outras indústrias aí que também utilizam, seguidos da mineração. Mineração, principalmente para a atualização da lavra. Então, eu tenho lá a mineradora, ela está comendo o material e o laser scanner está seguindo atrás, medindo, calculando esse volume de quanto material está entrando e está saindo e fazendo a atualização do mapa dessa mina, né? Principalmente subterrânea também. Então, mineração está aí na sequência. Infraestrutura, logo em seguida, topografia e agora arquitetura, engenharia e construção. Esse é o mercado que está mais borbulhando, porém ele ainda não é o mercado que mais consome, mas é o mercado que está mais falando sobre o assunto. E outros mercados que utilizam esse tipo de solução. Criminalística para cena de crime, então nós temos polícias usando essas soluções para poder fazer o escaneamento da cena, do que aconteceu, fazer laudo criminal, registro, sem precisar ficar mexendo em nada, né? E sendo muito mais rápido, liberando essas cenas de crime do que ficar medindo com trem, na máquina fotográfica, etc. Mercado de utilities, saneamento, energia e telecomunicação, mídia e entretenimento. A Netflix é usuária de laser scanning, pessoal. A Universal também é, a Disney também é, e nós já temos no Brasil empresas fazendo escaneamento para a Netflix utilizando as soluções de escaneamento. Silvicultura para escaneamento das florestas e os prestadores de serviços de todas essas áreas, tá? Então, na verdade, aqui está invertido. O principal mercado é o prestador de serviço. A principal consumidor de laser scanner é o prestador de serviço, que somos nós. Nós, engenheiros cartógrafos, podemos ter nas nossas mãos esses contratos de prestação de todos esses mercados, tá? Nós somos os maiores, lideramos essa necessidade. Bom, vamos falar do fluxo de trabalho agora. Captura de realidade é capturar, pegar o equipamento e medir, trazer a informação para o computador e processar isso, né? Transformar o dado bruto num dado utilizável. Depois eu pego essa informação e eu gerencio e colaboro, porque a nuvem de pontos, pessoal, então o resultado da captura do dado é uma nuvem de pontos, como eu mostrei para vocês. Essa nuvem de pontos, ela não é um produto final. Tem muita gente que fala assim, beleza, escaneei, tem uma nuvem de pontos aqui. E eu faço o que com ela agora? Porque ela não é um produto, ela é um veículo de informação. Então, você vai pegar essa nuvem e você vai dividir, você ela para os decisores, para as disciplinas, para a equipe multidisciplinar que vai utilizar ela. E aí, depois que você fez esse gerenciamento, você vai consumir a nuvem. Aí você vai colocar a nuvem dentro do seu AutoCAD, ou dentro do seu 3D Reshaper, ou dentro do seu Revit, ou seja, qual for o software que vai gerar o produto que o seu cliente ou que você vai consumir, tá? Então, esse é o fluxo de trabalho. Falando rapidamente da captura do dado, então. Nós temos soluções estáticas, tá? Então, nós temos lasers que ficam em cima do tripé, eu aperto o botãozinho, espero ele girar e ele vai coletar informação de imagem, nuvem de pontos, porque ele coleta foto panorâmica para eu conseguir fazer tour virtual, né? E colorir essa nuvem de pontos. A nuvem propriamente dita tem equipamento que tem sensor termal, então eu consigo bater foto e medir a temperatura dos objetos, mas estaticamente eu vou colocando o equipamento em cada ponto. Então, eu ponho, espero escanear, tiro ele do lugar, coloco ele num segundo ponto e ele vai escanear também. E aí o software vai unindo cena a cena.
Importante, os equipamentos estáticos eu tenho que cuidar sobreposição de nuvem. Não adianta eu pôr um equipamento aqui e depois a 500 metros se o equipamento tem 150 metros de alcance. Porque ele só vai conseguir registrar a nuvem 1 com a 2 se eu tiver recobrimento entre uma nuvem e a segunda nuvem. Então, o operador, ele faz parte desse processo, tá? De decisão na onde esse equipamento vai ser posicionado. Os equipamentos estáticos, eles eram gigantes e agora eles estão super otimizados e automáticos. Então, por mais que eu tenha que trocar ele de lugar e eu tenha que decidir a sua posição, o software vai fazer toda a parte de junção e alinhamento dessas cenas que antes era manual. E era trabalhoso e era terrível de fazer e hoje está 100% automático. Então, está incrível mesmo. Nós temos também as soluções cinemáticas, né? Que são os nossos equipamentos embarcados em mochila, embarcado em veículo ou até mesmo na minha mão. Então, eu vou andando, o equipamento vai medindo, o software vai processando as informações. Em minutos, eu tenho o levantamento que, com uma estação total, por exemplo, eu levaria talvez um dia inteiro para medir. Então, o laser scanner, realmente, eu ganho muito mais produtividade. Além de que, com o processo topográfico convencional, eu não consigo nunca esse nível de detalhes, né? Então, eu consigo aqui trazer realmente a representação completa desse mundo, tá? Com essas soluções cinemáticas. Aqui, diferente do estático, eu não preciso parar, eu só vou percorrer, eu tenho que ter acessibilidade. Diferente, né, de um outro tipo de solução, o laser cinemático eu tenho que ter acessibilidade, eu tenho que conseguir passar pelo local, tá? Porém, ele é o mais produtivo porque eu consigo escanear mais coisas em menos tempo. A outra solução que nós temos também são soluções aéreas, né? Então, nós temos lidars também embarcados em aeronave, onde eu consigo uma escala de mapeamento muito maior. Então, eu consigo fazer o escaneamento aí de cidades e etc, né? Coisa que com os nossos lasers estáticos e cinemáticos eu não consigo. Então, é uma técnica de captura de realidade também, um tipo de solução. E nós temos agora... E a Leica Geosystems, não é porque eu trabalho lá, mas é verdade, para poder trazer a informação para vocês, ela é a fabricante que tem soluções LiDARs agora autônomas. O que significa isso? Nós temos laser scan embarcado em robô, drone ou na sua própria mão, de forma com que todas essas soluções trabalhem sozinhas. Então, o robô leva o scanner lá e mede, o drone leva o scanner lá e mede, sem a sua própria operação. Ou você ali segurando o equipamento, você também vai andando, mas quem está coletando, processando, armazenando, depois enviando essa informação pela internet para uma plataforma em nuvem, processa o dado, limpa essa nuvem, tira as informações que não são necessárias da nuvem, transforma isso numa modelagem e te entrega o produto final. Então, nós temos agora também as soluções autônomas, que são essas soluções de... Desculpa, passei aqui. Que são essas soluções que são feitas aí através de robôs. Então, nós temos, por exemplo, o equipamento embarcado no Boston Dynamics ou qualquer outro robô, né? Tem o equipamento que você vai na sua mão e tem o drone que vai escaneando todas as informações. E o que acontece? Depois, a nuvem de pontos, ela está disponível e tudo integrado, o que cada sistema coletou, de uma forma única numa plataforma cloud que você recebe lá no seu escritório. Então, não precisa mais pisar nem no site de medição. E nós temos captura de realidade também em soluções híbridas, ou seja, a gente tem nuvem de pontos em GNSS e a gente tem nuvem de pontos em estação total. Eu tenho, por exemplo, a Mood Station, que ela é uma estação total de altíssima precisão e que tem funções de escaneamento. Ela não é um scanner, mas ela tem funções que conseguem fazer o escaneamento de pequenas áreas para que eu consiga ter captura de realidade. E o GNSS também, porque agora ele tem embarcado câmeras que fazem um modelo estereoscópico, né, um par estereoscópico, onde eu consigo bater fotos, o GNSS traz a posição e eu consigo, através disso, através de software, gerar nuvem de pontos e ter modelos 3D também, tá? Beleza, depois que eu
Coletei todas as informações, já mostrei para vocês os tipos de sensores que existem. Eu vou falar agora de fluxo de processamento. Então, eu tenho um software depois que vai receber esses dados que eu trouxe do campo. Esses dados, eles vão vir para o meu computador. Como as soluções de escaneamento elas estão praticamente 100% automáticas, o software já vai trazer os dados registrados. Então, veja que cada um desses links verdes são links que o software conseguiu achar uma correlação matemática. Então, ele uniu essa informação e ele consegue te dizer qual que foi o seu recobrimento entre essas nuvens, qual é a força que ele conseguiu fazer essa compilação de informação e a informação do cloud to cloud também, que é o quanto que ele conseguiu amarrar ali através da geometria da nuvem. E com isso eu consigo fazer um controle de qualidade dessa nuvem, tanto matemático quanto visual. Então, eu consigo também cortar essa nuvem, entender. Cada cor ali é uma posição, né? Então, cada cor é uma nuvem coletada de uma posição diferente. E se eu tiver ali 2 telhados, né, um canto duplicado, eu sei que essa nuvem não está com a devida qualidade. E eu consigo corrigir, se eu quiser. E aqui no software, então, além de eu processar a informação, eu consigo navegar, editar, visualizar, reprocessar. Consigo fazer relatório da qualidade das informações e qualquer outra interação que eu precise ter com essa nuvem. Consigo fazer análise nas imagens, tour panorâmico, enfim, eu consigo consumir essa nuvem e todas as informações. Então, aqui é um exemplo do resultado de um escaneamento processado. Depois que eu processei tudo, que eu analisei, que eu falei, poxa, a minha nuvem tá ok, né? Aqui também no software, onde eu faço a parte de georreferenciamento, né? Trazer os dados, fazer a parte de referenciamento, a ponte de controle, etc. Depois que eu faço essa etapa, essa nuvem tá pronta. Gente, como eu falei, a nuvem ela é um veículo de informação. Ela não é o produto final. Então, eu saio com ela desse software, eu dou um output nela, escolho qual é o formato, né? Qual que é o dado, qual que é a extensão que eu vou querer, porque eu vou ter que decidir para onde que eu vou. Se eu vou para uma plataforma da Autodesk, eu vou escolher uma extensão específica. Se eu for para um software gratuito, por exemplo, normalmente é uma extensão em ASCII, uma extensão universal. Enfim, eu escolho qual é esse formato e simplesmente digo para o software lá, ó, tem o controle, ó, o relatóriozinho ali da qualidade das informações, e depois que eu escolhi o formato, eu dou publicar, e essa nuvem de pontos, ela vira um único arquivo. E esse arquivo é aonde eu vou embarcar ele, aonde agora? Aonde eu vou compartilhar, onde eu vou colaborar. Aonde que eu vou pegar esse dado e vou disponibilizar para a equipe toda modelar ou visualizar, né? Então, nós subimos essas informações também para as plataformas colaborativas. Então, eu pego essa extensão e subo ela para uma nuvem onde todo mundo consegue navegar, visualizar, baixar essa nuvem para o seu próprio computador ou baixar essa nuvem para dentro do software que ela vai gerar esse produto, né? Então, eu consigo aqui, através dessas plataformas, fazer todas as análises ou entrar com esse dado para dentro do software que eu vou gerar o produto, tá? Então, eu vou colaborar essa nuvem em algum lugar. Depois que eu coloquei essa nuvem disponível para os usuários pegarem essa nuvem em algum local, eu vou realmente gerar os produtos. E aí é uma decisão de cada disciplina. Então, a nuvem de pontos é genérica e agora ela virou a disciplina. Então, se é um arquiteto, ele vai utilizar dentro daquela rede. Se ele é um geólogo, ele vai usar dentro de outro software. Se ele é um engenheiro, ele vai usar dentro de um outro lugar e assim sucessivamente, tá? E agora eu vou mostrar para vocês alguns resultados, tá? Alguns trabalhos feitos com nuvem de pontos. Aqui, por exemplo, é um trabalho feito tanto internamente com laser scan quanto externamente com LiDAR aéreo, né? Então, aqui tem laser cinemático, tem laser aéreo e tem laser terrestre. Então, eu consigo fazer a representação. Aqui eu tenho, por exemplo, nuvem de pontos e modelo. Então, aqui eu tenho a realidade escaneada e depois eu tenho o modelo.
Ah, por que eu tenho que modelar a nuvem? Como eu falei para vocês, a nuvem ela é vazada. O modelo eu consigo selecionar, eu consigo medir volume, eu consigo medir altura, largura, eu consigo criar elementos geométricos para poder modelar as atualizações. Então, eu consigo colocar um anexo, eu consigo inserir um equipamento diferente, coisa que com a nuvem de pontos eu não consigo. Aqui é um exemplo também de um trabalho feito no Pelourinho, tá? Então, isso aqui foi feito com scanner cinemático, com scanner estático, e o cliente subiu isso para a plataforma online da Leica. Esse processamento foi feito 100% automático. Isso daqui é uma triangulação, tá? Isso daqui é uma malha primária, onde eu consigo ter a sensação dos objetos já modelados, tá? Então, eu já consigo fazer aqui uma visualização bem real da situação. Aqui o exemplo também, né, de fachada, de planta, consigo fazer corte, consigo fazer todas as análises que eu preciso. Um exemplo aqui da igreja lá, né, Notre Dame, que pegou fogo e uns anos antes alguém tinha feito um escaneamento lá com um laser da Leica. E graças a esse escaneamento eles conseguiram utilizar para a reconstrução da igreja, né? Então aqui na aplicação de patrimônio histórico, análise de patologia, então fez o escaneamento aqui, jogou a informação, né, das patologias e você consegue fazer o posicionamento e entender a dinâmica que acontece. Análise do entorno, então você consegue entender a dinâmica de uma cidade, de um bairro, de uma indústria como um todo. Aqui um exemplo também, né, de você conseguir fazer a navegação num contexto todo, tanto na área interna quanto nas ruas, cadastro urbano, consegue fazer a navegação em fotos. E aí, como eu falei, dependendo de onde você embarca, você consegue gerar produtos diferentes. Aqui um exemplo. A captura de realidade eu consigo fazer topografia, porque eu fui lá, minha equipe de topografia esqueceu de medir o bueiro. Não tem problema, a gente mede o bueiro na nuvem. Tá lá a coordenada, tá a largura, a distância, a cor e tudo que eu precisar. E eu consigo vetorizar e eu consigo gerar um 2D com isso, como se eu tivesse com uma estação, né? Desde que a nuvem, obviamente, tenha referência. Consigo fazer modelagem de terreno, cálculos de volume, mapa epsométrico, consigo fazer comparativos ao longo do tempo de estágios, né? Aqui no caso, a questão da concretagem. Consigo fazer análise de estrutura do concreto, consigo fazer verificação de planicidade, tanto de fachada quanto de laje. Consigo visualizar, né, fazer aqui que a gente chama de análise virtual de clash, ou seja, eu consigo montar algo digitalmente antes dele chegar na obra para saber se ele vai encaixar. Então, eu meço a estrutura e depois eu meço a peça. Aí, virtualmente, eu vou montar o encaixe e ele vai me dizer exatamente aonde não encaixa. Então, antes de içar aquela peça, eu vou ali, eu lixo, eu desentorto, eu aumento, eu diminuo para caber. Aqui é um exemplo, né? Foi feito também. Essas duas paredes estavam tortas, então elas precisaram ser refeitas para o modelo encaixar, porque toda essa parte de madeira veio pronta. Acompanhamento progressivo de obra, eu consigo, num escaneamento, quando eu escaneio a minha obra e eu jogo o meu modelo, saber quanto que foi construído, quanto que falta ainda, quanto que não tem informação, o que foi concreto, o que foi metal, o que foi azulejo, enfim, eu consigo fazer algumas questões de análises com o caminhar dessa obra, né? Mudanças ao longo do tempo, né? Acompanhamento. Aqui também o escaneamento é um exemplo que o pessoal fez. Ixi, o vídeo não está querendo vir. Mas, enfim, aqui seria como se fosse o escaneamento antes, a modelagem, aí você coloca um avatar, um metaverso, e a pessoa consegue ir navegando em cima desse ambiente e medindo como se ela estivesse naquele mundo real lá. E nós temos agora inteligência artificial também, que pegam essa nuvem e conseguem fazer classificação, por exemplo, né? Então, eu consigo, com um único clique aqui, dizer o que é vegetação, o que é metal, o que é caminhão, o que é terreno, o que é poste, o que é placa, o que é... Enfim, ele faz essa classificação para que fique muito mais fácil depois eu gerar essas modelagens.
Realidade aumentada, então a nuvem de pontos também proporciona aí geração de modelos e fazer realidade aumentada, facilitando muito a vida dos usuários. E eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu só... Não sei como que nós estamos de tempo, mas acho que a gente já estourou bastante. Mas só para vocês entenderem, cálculo de volume de pilha. Então, eu faço a triangulação automática dessa pilha e calculo o volume rapidamente. Escaneamento de caverna, gente, como que eu fazia escaneamento antes com essas cavernas tudo deformada desse jeito? Como é que é a topografia disso? O laser scan agora é muito fácil. Literalmente, ó, a pessoa está andando e está aparecendo em tempo real no celular dela o que ela está medindo. Então, é mais uma aplicação. Escaneamento de florestas, né? Então, a gente faz aqui o escaneamento das árvores. O algoritmo calcula quantas árvores tem, diâmetro, largura, altura, copa e tudo que tiver para poder fazer inventário ambiental. In under 1 minute and 30 seconds with imagery. Aqui também, ó, o pessoal fazendo cálculo de volume. O equipamento pode ser instalado em qualquer posição, facilitando áreas que para medir com uma técnica tradicional ficaria muito complicado. Aqui exemplos de treinamento, simulação, né? Então você pode pegar esse mundo e criar treinamentos para a equipe, rotas de fuga, segurança, layout, se aquele layout vai caber, se não vai, se aquela máquina precisa ficar mais longe ou mais perto, qualquer tipo de análise. Medições em locais extremamente desafiadores. Então, o laser scan, você amarra ele numa corda, manda ele lá para baixo, ele mede. Então, aqui alguns exemplos de situações complexas que com laser se tornam mais acessíveis. Volume aqui também. Consigo fazer escaneamento de indústrias, refinarias, offshore, onshore, energia, parte de cadastro urbano, fachada, toda a parte aí arquitetônica. Como que é difícil medir isso daqui, né? O laser scan é bem mais tranquilo, que ele traz todo esse detalhe. E uma coisa que eu queria completar aqui para vocês entenderem aonde que a captura da realidade ela realmente quer chegar. Então, a gente tem dentro de um contexto inúmeros locais que a gente quer medir. Então, a gente quer medir parques, a gente quer medir aeroportos, a gente quer medir subestação, a gente quer medir hidrelétricas, metrôs, as ruas, os túneis. A gente quer medir tudo, gente. A gente precisa medir tudo. E a ideia da captura da realidade é integrar cada um desses sensores. O sensor que alcança mais, o sensor que mede subterrâneo, o sensor que mede o aéreo, e alimentar todas essas informações de todos esses equipamentos em cima de uma plataforma digital, né, que a gente está chamando aí de Hexagon DR, onde isso sobe para uma nuvem e essas informações elas são todas integradas. E aí, através da integração de todas as informações que ocorrerem, todos os clientes que subirem essas informações, a gente vai completando as informações aí ao longo do planeta. E aí a gente tem um banco de dados onde a gente consegue navegar e acessar informações métricas e posicionais de qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente está chegando aí nesse nível de capturar as informações, tá? Última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é um viaduto que a gente fez. Eu não sei se eu tenho tempo ainda para poder mostrar, mas eu já estou aqui nas dúvidas, aí vocês me dizem se querem ver ou se a gente deixa para uma próxima. Pode colocar, Renata. Tá, é bem rapidinho. Me diga só se vai aparecer na tela, porque como eu selecionei ali só a apresentação, talvez vocês não consigam ver. Tá na tua apresentação ainda. Tá, deixa eu trocar aqui então. Parou de compartilhar, né? Isso. Tá, agora...
Agora conseguem ver, né? Ainda não, peraí. Não? Não, ainda não. Tá, peraí. Agora sim. Sim. Legal. Então, aqui, por exemplo, foi um viaduto que a gente fez aqui no Brasil mesmo e que foi algo, assim, de bastante repercussão, que a gente fez todo o escaneamento com equipamento estático da Leica, né? Fizemos também depois com equipamento cinemático. Esse viaduto, ele foi modelado. Em cima dessa modelagem, a gente conseguiu fazer comparativos e a gente conseguiu também projetar a manutenção, né, a atualização, retrofit dessa informação. Então, a gente conseguiu disponibilizar isso daqui para os usuários, para as pessoas, né, poderem navegar. A gente disponibilizou num link de internet, onde os moradores e o público em geral conseguisse medir. Apoiamos isso em cima das informações do Google e etc., para que as pessoas pudessem identificar, né? E a geração da documentação automática, 2D, 3D, perfil, maquete, tudo de forma bastante simples e em tempo recorde, né? Então, um trabalho desse, por exemplo, foi feito em um dia de levantamento, a modelagem foi feita aí em 2, 3 dias, e os produtos para a equipe de engenharia ali da prefeitura já estava 100% disponível. Então, a captura de realidade conseguiu otimizar e muito esses trabalhos que antes se levava muito tempo para fazer, né? Então, pessoal, eu sou bem suspeita para falar, porque eu sou completamente apaixonada por isso, né? Foi o que eu fiz a vida inteira, e eu espero ter conseguido passar para vocês em tão pouco tempo a emoção que eu sinto, né? E quão prazeroso é trabalhar com captura de realidade. É muita informação em pouco tempo, poderia ficar uma semana aqui falando para vocês, e tem muita coisa que eu não consegui mostrar e que dá para fazer, mas espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu peço a gentileza de fazerem as dúvidas, e o que vocês precisarem de mim, me liga, que eu adoro conversar e falar e tirar dúvidas de vocês. Eu posso ajudar no que for necessário. Renata, obrigada, realmente é fascinante. Eu sou do sensoriamento remoto, então tudo que é relacionado à imagem é comigo mesmo. Vamos ver aqui, então, o pessoal pode fazer as perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu sei que eu levei bastante tempo, né? O pessoal já deve ter até ido dormir, mas é isso aí, pessoal. Mas assiste a gravação. A Graciela comentou, né? Acompanhei o início da Petrobras lá por 2015, 2016, a utilização do scanner, e gostei de saber da evolução em outras áreas. Parabéns. Eu tenho uma pergunta para você com relação, não sei se isso já foi feito, né? Algum estudo sobre isso. Mas no caso de um levantamento com drone e pontos de apoio através da topografia convencional, e com o laser, a questão do MDS e no caso do MDT pós-gerado, existe algum estudo comparativo em relação à precisão? Existe sim. Na verdade, a maioria dos levantamentos hoje, eles são feitos integrando essas duas questões, né? Porque tem muitos pontos ainda que é difícil de acessar com laser scan, apesar de já ter o laser embarcado em drone, a técnica fotogramétrica ela tem uma precisão diferente com LiDAR, né? Então, quando você tem esses pontos de controle, você consegue unir as informações, mas você tem ainda a diferença da precisão das técnicas. Então, em áreas de sobreposição, porque a gente precisa de alguma sobreposição além do ponto de controle, né? A gente tem que entender que em um momento você está medindo milimetricamente, em outro momento você está medindo com a precisão centimétrica. Você tem a precisão da posição, mas a medida que você está fazendo na nuvem do drone você está medindo centímetro, e na nuvem do laser você está medindo milímetro. Então, salvo você no seu projeto entender até onde que você pode trabalhar com essa precisão,
está todo mundo trabalhando e muito satisfeito com os resultados. E esses equipamentos, cada vez mais, eles têm trazido mais precisão, né? Os equipamentos estão melhorando e está ficando cada vez melhor. Então, dá para fazer e muita gente já está aplicando isso. Acho que você está no mudo, Tassiana. Ok, obrigada. Peraí. Idade é complicado. Vamos lá. A Agatha colocou parabéns pela apresentação, sensacional. Tem uma pergunta aqui do Vander. Vander, você não quer abrir o teu microfone aí? Vander, colabora aqui com a gente. Não, ele me passou uma pergunta aqui, mas onde que está o Vander? Tassiana, eu ergui a mão aí a hora que você puder. Peraí. Eu já estou vendo aqui. Não. Senhor Pedro, pode usar a palavra, depois eu faço minha pergunta. Posso, então? Sim. Tassiana aí. Tá. Principalmente, antes de qualquer pergunta, eu gostaria de dizer a Renata, e é importante ver que uma filha da UFPR, Universidade Federal do Paraná, está disseminando um conceito muito importante para a sociedade, seja ela no Paraná, no Brasil, na América Latina inteira. Eu só queria saber o seguinte, Renata, uma solução, por exemplo, precisa na medida de distância e ângulo. Eu gostaria de saber em valores, o que seria isso a nível de custo para uma empresa adquirir um equipamento, um laser scanner terrestre com uma boa resolução. Obrigado. O valor do equipamento, professor, ou o valor da precisão angular e linear desses equipamentos? As duas. Primeiro, a precisão angular e linear do melhor conjunto que tu tem. E qual seria o custo desse equipamento? Me refiro a isso para o monitoramento de estrutura. Monitoramento de estrutura, você, além de mapear, você tem que ter uma boa confiabilidade na determinação da coordenada. Então, por isso eu te pergunto, por exemplo, nós fizemos um anteprojeto para a Copel de utilização de um scanner para monitoramento de usina. Inclusive, o equipamento foi cedido pela Leica e nós fizemos o escaneamento. Percebeu-se que já faz, eu acho que uns 5 anos, então estava no início, se mostrava uma boa ferramenta. Então eu queria ver isso hoje, mais ou menos, quanto que está. E obrigado desde já e parabéns. Foi Mauá? Foi Mauá, Renato. Foi Mauá, sim. Então tá bom. Aí, inclusive gerou a dissertação do Igor. Isso. Eu escaneei o primeiro escaneamento lá com o C10, foi eu que fiz quando a barragem estava seca, né? Tava vazia. Depois, quando encheu, acho que foi. Isso. Tá. Então, assim, professor, na questão do laser scan, a gente tem a acurácia angular, linear e 3D, né? Então, a gente está falando aí de acurácia de 18 segundos, com um alcance, né? No alcance 1 milímetro mais 10 ppm, e no posicionamento 3D, 1,9 milímetros em 10 metros. Então, seria assim, angularmente é o passo... Entendi perfeitamente. Oi? Entendi perfeitamente. Ah, legal. Mas para quem não entendeu, angularmente é o giro do equipamento. Na medida da distância do equipamento até o ponto medido, né? O vetor da distância desse ponto. E 3D é a elipse de erro do pontinho ali na hora que ele vai representar. Ele pode estar mais ou menos 1,9 milímetros nesses 10 metros em 3D. Perfeito. E quanto custa isso? O valor de um equipamento desse, nós temos laser scan, esse especificamente com essa precisão, a gente está falando algo em torno de R$500 mil, tá? Mas nós temos equipamentos de escaneamento a partir de 180 mil. Então, a gente tem de 180 mil, de 250, de 500, tem de 1 milhão, tem de 2 milhões, vai dependendo bastante das configurações e das composições, né? O que você vai querer ali de solução de software, etc. Mas a gente está falando aí de uma média de 600 mil, você já tem uma solução premium já.
Obrigado, Renata. Eu vou deixar o espaço para outras pessoas perguntarem. Foi muito inteligente a sua resposta. Parabéns. Obrigada, professor. Difícil responder coisa para professor. Não. O que é isso? Um abraço. Um abraço, professor. E uma coisa só complementar, não sei se vai entrar outra pergunta, mas assim, pessoal, esse mercado de captura de realidade, ele está só no começo. Então, os primeiros, né, os profissionais que se encorajarem de seguir nisso daí, vai surfar a primeira onda, né? A gente vai conseguir aproveitar melhor essa etapa. Então, eu encorajo todos vocês a, pelo menos, conhecerem, né? Entenderem como que faz, o que precisa, do que se trata, porque a gente tem um mercado gigantesco aí à frente. E qual que é a pergunta do Vander? Agora. Como que se cobra por escaneamento a laser? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Também tem essa pergunta. Se você tem uma ideia do impacto disso, né, quando a gente foi colocado ali nas questões governamentais para a realização dos BIMs, que agora tem por normas, né, dependendo do levantamento, qual que seria o impacto de custo disso? O quanto eu vou ter que aumentar, qual a porcentagem vai aumentar na obra lá no final? Né? Porque, como você colocou, pode ser que aconteça de eu já verificar no momento de uma construção o erro. Claro que isso vai me gerar uma economia, porque eu não preciso fazer retrabalhos. Né? Sim. Então, qual seria essa proporção entre utilizar isso, ou eventualmente vai impactar demais, vai ficar muito caro? Tá? Essa é a pergunta. A gente tem alguns pontos de vistas, né? Porque o que acontece? Quando você trabalha com laser scan, você está trabalhando com mais produtividade. Ele é um equipamento mais caro, ele é uma solução mais cara do que uma estação total, do que uma topografia convencional, porém ele te traz uma economia muito grande na hora do profissional, na logística, na hospedagem, né? No valor que ele agrega em cima disso, da quantidade de produtos que você oferece a mais com laser scan, etc., né? Então, tem muitos empresários, né, pessoas que têm empresas de escaneamento e que elas dizem que fica dependendo elas por elas, porque o que você economiza de produtividade, de tempo, você está com um equipamento também que custa mais, né? Porém, esse equipamento proporciona que a empresa ela consiga fazer várias outras atividades. Então, a gente pode analisar um projeto em específico, ou a gente pode analisar isso da visão da empresa. Então, vamos falar do empresário primeiro. Pessoa que tem uma estação total, ela consegue atender um projeto com aquela estação total, aí ela vai levar lá 15 dias, terminou, vai para outra, vai levar mais 15 dias e aí vai para outra. O profissional que que adiciona o laser scan, que ele vai precisar da estação, mas que adiciona o laser scan, ao invés de ficar 15 dias nessa obra, talvez ele fique 1 dia ou 2. E esse scanner ele vai para uma outra que fique outro 1 dia ou 2. Então, aquela empresa que tinha 5 projetos, agora tem 40. Ela consegue atender 40 projetos juntos. E isso eleva bastante o potencial da empresa, faz com que essa empresa ganhe mais, certo? Porém, ela também vai gastar mais com o equipamento, com a manutenção. O profissional que ela vai ter que ser um profissional que vai ter que processar essa informação, vai precisar investir com infraestrutura de TI, etc. Tá? Então, o laser é mais vantajoso, ele traz mais rentabilidade, porém, ele eleva também os custos, né?